A América Latina e o Caribe foram severamente impactados em 2023 por uma dupla crise climática, resultado da interação entre o fenômeno El Niño e as mudanças climáticas, conforme destacado em um relatório recém-lançado pela Organização Meteorológica Mundial, uma agência da Organização das Nações Unidas, a ONU. O Brasil enfrentou diversos eventos climáticos extremos, dos quais vários foram classificados como incomuns e 2 como totalmente sem precedentes. E mais, 2023 foi o ano mais quente já registrado na história em toda a América Latina. O que é um evento climático extremo? Quais foram os principais eventos que aconteceram no Brasil em 2023? E o El Niño, evento climático extremo, é uma situação em que um evento climático que sempre aconteceu normalmente na natureza, como uma chuva muito intensa ou uma seca muito severa, passa a acontecer com maior frequência e em muito maior intensidade. Eventos que costumavam ocorrer uma vez a cada década, agora estão acontecendo a cada 2 anos ou até mesmo a cada ano, e estabelecendo novos recordes de intensidade. Os eventos climáticos extremos são geralmente classificados como de origem hidrológica, por exemplo, enchentes e deslizamentos, geológicos como erosões e deslizamentos resultantes de processos geológicos, meteorológicos como raios ou ciclones extratropicais e climatológicos, por exemplo, seca, queimadas e ondas de frio e de calor. E quais são as causas desses eventos climáticos extremos? Podemos dividir as principais causas em 3 categorias: mudanças climáticas, fatores naturais e atividades humanas. As mudanças climáticas são provocadas principalmente pelo efeito estufa. Alguns gases presentes na atmosfera terrestre funcionam como as paredes de vidro de uma estufa, retendo o calor do Sol e impedindo de escapar para o espaço, o que contribui para o aquecimento do planeta. Muitos desses gases se encontram naturalmente na atmosfera, mas atividades humanas causam o aumento da concentração de alguns deles, como o dióxido de carbono, que é proveniente da queimada de combustíveis fósseis e queimadas em geral, e o metano, que é produzido por bactérias no aparelho digestivo do gado e em aterros sanitários. Entre as causas naturais, podemos destacar o El Niño, que é um fenômeno natural marcado pelo aquecimento incomum das águas na porção equatorial do Oceano Pacífico. Ele ocorre em intervalos variáveis, geralmente de 5 a 7 anos. No Brasil, esse fenômeno pode resultar em secas prolongadas nas regiões Norte e Nordeste e chuvas intensas e abundantes no Sul. Ao contrário do El Niño, o fenômeno natural Laninha é caracterizado pelo resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que no Brasil provoca chuvas acima da média no Norte e Nordeste e secas mais intensas no Sul. Outras causas naturais são variações na radiação solar e erupções vulcânicas. Atividades humanas contribuem para a vulnerabilidade e a intensidade dos eventos extremos e podem intensificar as mudanças climáticas. Por exemplo, o desmatamento e consequente expansão agropecuária, entre outros impactos em diversas áreas, contribui para inundações. Ao remover a cobertura natural do solo, como florestas, a quantidade de água que infiltra no solo diminui, o que aumenta a velocidade e a intensidade com a qual a enxurrada chega ao leito dos rios. A cobertura natural também serve como filtro, diminuindo a quantidade de sedimentos que são carregados pela água até os rios. Em relação aos eventos climáticos extremos que aconteceram no Brasil em 2023, diversos deles foram fortes ondas de calor. Durante a segunda metade de agosto, em pleno inverno, as temperaturas em partes do Brasil excederam os 41 graus Celsius, e a América do Sul foi atingida por um clima escaldante, registrando temperaturas próximas aos recordes históricos. Por exemplo, em Cuiabá, no centro-oeste do Brasil, a temperatura atingiu 41,8 graus Celsius em 20 de agosto. A onda de calor também atingiu Rio de Janeiro e São Paulo, as 2 cidades mais populosas do Brasil. No Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 38,7 graus em 22 de agosto. Em setembro, o Brasil registrou a temperatura mais alta da história para esse mês, por exemplo, Belo Horizonte, que registrou sua temperatura recorde para setembro no dia 25. Essa onda de calor cobriu a maior parte da região central do Brasil, incluindo partes da Amazônia, o que foi considerado um evento sem precedente no país. Incêndios florestais de grandes proporções ocorreram nas regiões afetadas pelo calor, no Paraguai, Brasil e Bolívia. Na Amazônia, foram registrados mais de 22 mil focos de incêndio em outubro, o pior registro para o mês desde 2008, resultando em intensa fumaça, afetando toda a população de mais de 2 milhões de pessoas em Manaus. Em novembro, uma onda de calor atingiu quase todo o Brasil, exceto a região sul, com temperaturas recorde em todo o país. Inclusive, os 44,8 graus Celsius registrados em Araçuaí, no estado de Minas Gerais, em 19 de novembro, foi a temperatura mais alta já registrada no Brasil na história.
O cenário mundial não é diferente. No início de 2024, após analisar dados de diversos órgãos climáticos internacionais, a Organização Meteorológica Mundial oficializou: 2023 é o ano mais quente registrado em 174 anos de medições meteorológicas, superando os anos de 2016 e 2020. Em contrapartida, uma incomum onda de frio intensa atingiu Mato Grosso do Sul em junho, causando a morte de mais de 2.500 cabeças de gado, principalmente nas cidades de Nova Andradina, Batayporã e Aquidauana. Se em muitos lugares o problema foi causado por temperaturas extremas, em outros, chuvas fortes deixaram um rastro de destruição. Em São Sebastião, no litoral de São Paulo, 683 milímetros de chuvas torrenciais caíram na cidade entre os dias de 18 e 19 de fevereiro, causando enchentes e deslizamentos de terra, deixando 65 pessoas mortas. No dia 23 de março, a cidade de Rio Branco, no Acre, foi castigada com fortes chuvas, o que levou ao aumento do nível do rio Acre de 8 para quase 16 metros no intervalo de 24 horas, causando vastos alagamentos na cidade. Em 21 de abril foi a vez da Bahia, onde intensas chuvas causaram enchentes e deslizamentos de terra no sul do estado, forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas para procurar abrigo. No dia 16 de junho, o estado do Rio Grande do Sul foi afetado por fortes chuvas torrenciais causadas por um ciclone extratropical, considerado o segundo evento sem precedente no país em 2023, o que gerou diversas enchentes e deslizamentos de terra. 49 cidades do estado foram afetadas por essas chuvas. Em 4 de setembro, o estado foi novamente atingido por fortes chuvas, mas desta vez de forma muito mais destruidora. Enchentes e fortes ventos causaram a morte de 48 pessoas e forçaram mais de 20 mil pessoas a abandonarem suas casas. Em 10 de outubro, foi a vez de Santa Catarina sofrer com as forças de intensas chuvas. 136 dos 295 municípios catarinenses foram afetados pelas chuvas e enchentes, e 89 declararam estado de emergência. Em contraste com essas fortes chuvas que assolaram diversas regiões brasileiras, o norte e nordeste sofreram com secas intensas. Entre junho e setembro, grande parte da bacia do rio Amazonas registrou chuvas muito abaixo do esperado para a região nessa época, o que causou quedas extremas dos níveis de importantes rios da região, como o Rio Branco, Rio Solimões, Rio Acre e Rio Purus, sendo que alguns trechos eles secaram completamente. O nível do Rio Madeira em Porto Velho, capital de Rondônia, registrou seu nível mais baixo em 56 anos. Já o nível do Rio Negro em Manaus registrou seu nível mais baixo desde que começaram as medições em 1902. 8 estados brasileiros das regiões Norte e Nordeste registraram sua pior seca desde 1980. Se o Rio Grande do Sul sofreu com fortes chuvas a partir do meio do ano, o mesmo estado amargou 3 anos consecutivos de seca entre 2020 e 2022, com efeitos que duraram até o início de 2023, gerando fortes perdas na agricultura. Isso tudo devido aos efeitos climáticos do La Niña. Além de causar fatalidades e destruição, eventos climáticos extremos causam enormes prejuízos econômicos, trazem problemas à saúde pública e ameaçam a segurança alimentar de uma parcela significativa da população. Em relação à economia, durante o segundo semestre de 2023, as chuvas abundantes causaram um impacto significativo na agricultura do Paraná, afetando especialmente as plantações de trigo e soja. Estima-se que as perdas econômicas resultantes dessas condições climáticas ultrapassem os 2,8 bilhões de reais no estado. Assim como o Paraná, Santa Catarina também sofreu uma perda substancial em sua economia devido aos impactos de eventos climáticos na agricultura, com uma estimativa de cerca de 2,5 bilhões de reais de prejuízo. Se contabilizarmos os danos causados por eventos climáticos extremos em toda a América Latina e Caribe, chegamos a um incrível prejuízo de mais de 114 bilhões de reais, sendo cerca de 75 bilhões causados por tempestades, 16 bilhões relacionados a secas, mais de 18 bilhões devido a enchentes e 5 bilhões de reais devido a incêndios florestais. Problemas relacionados à saúde são sentidos por brasileiros de todas as regiões do país, que enfrentam riscos elevados de doenças cardiovasculares e problemas respiratórios relacionados à exposição a ondas de calor e fumaça de incêndios florestais, que são intensificados pelas mudanças climáticas. Além disso, as alterações nos padrões de chuvas e aumento da temperatura causados pelas mudanças climáticas alteram a distribuição geográfica de doenças transmitidas por água, ar e solo.
Por exemplo, o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, aumentou sua presença na América do Sul, se expandindo para áreas elevadas nos Andes e de baixa latitude no sul do continente. Inclusive, os casos de dengue registrados nos 7 primeiros meses de 2023 no continente foram suficientes para atingir um novo recorde histórico anual de toda a América do Sul. Por fim, impactos de eventos climáticos na produção agrícola reduzem a disponibilidade de alimentos e a renda da população que trabalha diretamente e indiretamente no setor, diminuindo a variedade alimentícia e aumentando os preços, afetando a segurança alimentar principalmente de famílias de baixa renda. Quando olhamos de forma mais ampla e não apenas a eventos climáticos extremos, os números são ainda mais alarmantes. Em 2023, o Brasil registrou 1.161 desastres naturais que deixaram um legado de devastação, com 132 mortes, mais de 9.000 feridos, quase 75.000 desabrigados que perderam suas casas e tiveram que ir para algum abrigo público e mais de 500.000 desalojados, que após os desastres puderam voltar para suas casas. A situação se agrava ainda mais pelo fato de o governo federal estimar que há pelo menos 10 milhões de pessoas residindo em áreas de risco no Brasil, onde os efeitos das mudanças climáticas são ainda mais severos. Diante desse cenário, que ações podem ser tomadas para mitigar e prevenir eventos climáticos extremos e desastres naturais? Medidas que visam a diminuição da incidência desses eventos incluem a redução das emissões de gases de efeito estufa, transição para fontes de energia renováveis, conservação de florestas e promoção de práticas agrícolas sustentáveis. Alguns exemplos de como se prevenir para que os danos sejam reduzidos são o desenvolvimento de infraestruturas resistentes, sistemas de alerta precoce, planos de evacuação e políticas de gestão de recursos hídricos. Os dados mostram que os eventos climáticos extremos estão se tornando mais intensos e mais frequentes no Brasil e no mundo. Só as enchentes causadas por intensas chuvas em maio de 2024 no Rio Grande do Sul já causaram mais mortes e deixaram mais desalojados e desabrigados que todos os eventos climáticos extremos somados de todo o ano de 2023. A crescente incidência de secas prolongadas, enchentes devastadoras e ondas de calor extremo está desafiando a resiliência das comunidades e a capacidade de adaptação do país. Portanto, é urgente implementar políticas de mitigação e prevenção para enfrentar esses desafios e proteger as populações vulneráveis contra os impactos cada vez mais graves das mudanças climáticas. Se você gostou de se informar através de mapas e infográficos, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, saúde para você e para sua família e até o próximo episódio do Mapalogia.